A paz do Senhor, povo de Deus, aleluia Jesus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra, aleluia Jesus, revelada pelo Espírito Santo, o qual, aleluia Jesus, eu creio que você não ouviu, aleluia Jesus, ninguém pregar desta maneira, aleluia Jesus, porque essas palavras aqui são repreensões aos falsos mestres, aos falsos doutores, aos falsos pastores, aleluia Jesus. Esses povos que se intitulam, aleluia Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia Jesus, servo de Deus, pregadores da palavra. Eu tenho certeza que eles não pregam essas coisas aqui para não, aleluia, deixar você atento para aquilo que eles querem fazer, que é, aleluia Jesus, roubar do povo de Deus, né? Ladrões roubadores. Olha o que diz a palavra no livro de Mateus, capítulo número 16, do versículo 5 diante, que tem um título, ó, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não ter de pão, não compreendeis ainda? Que nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? De quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos, aleluia Jesus, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aleluia Jesus. Então você está percebendo, meus irmãos, aleluia Jesus? Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos, aleluia Jesus, tomar cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Aleluia Jesus, porque aquele povo, aleluia Jesus, estava sobre a base da doutrina do homem, sobre as tradições, aleluia Jesus, sobre os costumes. O que Cristo estava querendo ensinar é que a igreja de Cristo não tem tais costumes. A tradição invalida o nome de Deus. E assim a doutrina e os preceitos dos homens de hoje invalida o mandamento de Deus. Eita, como assim, irmão? Não, pegue a Bíblia. Pegue qualquer Bíblia, aleluia Jesus. Peça o RI da igreja que você tem, aleluia, direito de saber o RI da igreja. E você comece a comparar com as escrituras sagradas para você ver. O RI da igreja de todas as igrejas hoje, aleluia Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É como os fariseus e os sacerdotes daquela época. É tudo doutrina e preceito de homens. Se você for olhar, só tem 10% da Bíblia no RI da igreja. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, se vocês não estão acreditando, peça o RI da igreja. Peça o catálogo. Comece a ler a Bíblia, aleluia, Jesus. Compare, aleluia, Jesus, a doutrina que eles querem impor sobre as pessoas, se não é o contrário das escrituras. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. É porque não tem ninguém que tem coragem de falar isso, aleluia, Jesus. Mas Deus está levantando homens e mulheres de Deus para falar o verdadeiro evangelho, aleluia, Jesus. Esse evangelho será pregado, aleluia, Jesus, em testemunho a todas as nações. Esse verdadeiro tem que ser pregado para todo mundo, aleluia, Jesus. E os discípulos naquela época não estavam entendendo. Ele achava que Jesus estava falando do fermento dos pães. Mas Jesus está falando: não lembraste dos cestos, dos pães e dos peixes, quanto tomaste? Você não entendeu o que eu estou querendo falar da doutrina e os preceitos dos homens, que invalida os mandamentos do nosso Senhor Jesus. Se você for olhar, aleluia, Jesus, eles distorcem as escrituras sagradas, aleluia, Jesus. Preste atenção, aleluia, Jesus, nos textos bíblicos.
Não deixe o homem estar ensinando e você sem acompanhar na Bíblia. Acompanhe nas Escrituras Sagradas. Examine as Escrituras. Eu fico besta, aleluia, Jesus, que quando as pessoas vão fazer faculdade, um vestibular, uma universidade, dedica anos de estudo. Mas quando se trata da vida eterna, aleluia, Jesus, vocês querem deixar que o homem venha tomar conta. Se você ler o livro de 1 João, capítulo de número 12, versículo de número 27, a Bíblia vai dizer que nos ensina de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Não há necessidade que ninguém vos ensine. Que nos ensina o Espírito Santo de todas as coisas. Não há mentira e simplesmente a verdade. Mas para que o Espírito Santo venha nos ensinar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que examinar ela. Orar, jejuar, para que o Espírito Santo venha nos ensinar. Aleluia, glória a Deus. Os fermentos dos fariseus, aleluia, Jesus, dos saduceus, é a doutrina dos homens. São esses RI, aleluia, glória a Deus, que têm distorcido a palavra de Deus. Todos você tem direito de saber como é o RI da igreja. E compare com as Escrituras Sagradas, leia a Bíblia. Não deixe que um homem, aleluia, venha determinar o seu futuro. Está cheio. Jesus disse que ia se levantar muitos falsos profetas, anticristo, falsos mestres. Está cheio, está espalhado o mundo afora. O mundo todo está espalhado de guias cegos. Ambos levarão todos para o inferno, para o abismo. Examine a Escritura Sagrada, leia a Bíblia. Você vê que eles não mandam você estudar. Não lê, porque se você ler, você vai entender o verdadeiro Evangelho. E eles têm enganado a muitas pessoas, aleluia, Jesus. Assim como os sacerdotes e os fariseus naquela época, assim são os pastores de hoje. Esses falsos pastores, aleluia, Jesus. Esses falsos ensinadores, falsos pregadores, que ficam distorcendo a palavra de Deus. Se você observa aqui, eu não estou tirando nenhuma vírgula, nenhum tio da palavra de Deus. Estou pregando o que está escrito. Sobre os fermentos dos fariseus, Jesus está falando sobre a doutrina e os preceitos dos homens. Nem dos 7 pães para que os 4.000 quanto vocês tomaste. Como não compreendeis que não falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. E então entenderam que não lhes dissera que acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos homens. E eu estou lhe dizendo para você nesta noite, entenda que não estou falando, aleluia, Jesus, da doutrina dos homens. Eu não estou aqui falando também de fermento de pão. Eu estou aqui lhe falando da doutrina, aleluia, desses falsos mestres, desses falsos doutores, desses falsos profetas. Estou falando dos preceitos deles, as doutrinas deles, aquilo que eles botaram como doutrina, aleluia, Jesus, que é contra a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Se você ler no livro de Gálatas, capítulo número 1, do versículo adiante, muitos têm pregado um novo evangelho, a qual estão perturbando e pervertendo o evangelho de Cristo. Jesus disse, ó, mesmo que venha um anjo do céu, ou até mesmo nós, apóstolos, falasse qualquer coisa que valendo o que está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado, aleluia, Jesus, porque eles estão falando coisas que valendo o que está escrito. Aleluia, Jesus. Preste atenção, meus irmãos. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Quem ama a alma verdadeiramente, prega o verdadeiro evangelho, não fique enganando as pessoas. Prega todos os textos bíblicos do livro de Mateus, Apocalipse. Preste atenção, os pregadores que não pregam as cartas do apóstolo Paulo, porque é repreensão às igrejas erradas. Só prega, aleluia, as curas e as bênçãos. E as histórias dos antigos profetas, aleluia, Jesus, para ficar enganando as pessoas. Quando você lê a carta dos apóstolos Paulo, você começa a ser o verdadeiro crente, porque ali é repreensão a todo tempo ao crente. Lê Atos dos Apóstolos, você vê como eram as igrejas antigamente. Lê a Romanos, lê a Coríntios, lê a Gálatas, Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tessalonicenses, Tito. Lê a 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, lê Apocalipse. Você vê uma repreensão que nós recebemos. E a igreja recebe, mas eles não querem que você aprenda isso, aleluia, Jesus. Porque os seus olhos, as camas dos teus olhos vão se abrir, assim como abriu as camas dos olhos do apóstolo Paulo. E ele passou a entender, aleluia, Jesus, como é o verdadeiro evangelho. Não é como a lei de Moisés, é como a lei de Cristo, aleluia, Jesus.
que muitos estão presos à lei de Moisés, e é por isso que está difícil aceitar o Novo Testamento, aleluia, Jesus, porque está preso à antiga aliança. O Senhor disse que quando lemos a antiga aliança, aleluia, Jesus não revela Cristo. Segue-se a morte de Cristo em vão, porque você está fazendo a leitura da antiga aliança, aleluia, Jesus, a qual Cristo já cumpriu no Novo Testamento, e tudo aquilo que é para valer da antiga aliança, ele já cumpriu no Novo Testamento, ele já falou, é para você pregar tudo aquilo que ele nos ordenou. Jesus nos ordenou tudo aquilo que está escrito de Mateus, Apocalipse. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, cuidado com esse fermento dos fariseus, cuidado com essas falsas doutrinas, cuidado com esse Zé Rico que está destruindo as igrejas do Senhor. É por isso que o nome do Senhor está sendo blasfemado no mundo inteiro aí, por causa desses Zé Rico de igreja, esses ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos ensinadores, esses enganadores, ladrões, roubadores, a qual a Bíblia nos cita, aleluia, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Guarde essa palavra no teu coração. Aleluia, Jesus. Comece a meditar naquilo que Cristo nos ensinou. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.